Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês. E você deve ter percebido no início do vídeo, na introdução, que faltou algum detalhe para que a bolinha chegasse até a nota 1000, a tão sonhada nota 1000. Mas a partir do momento que nós colocamos a proposta de intervenção junto à conclusão, aí sim, aí a bolinha fluiu e chegou à nota 1000. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa aula. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando o quê? Os direitos humanos. Falando sobre os direitos humanos, eu trouxe aqui alguns exemplos de valores que você precisa respeitar quando você escreve a sua proposta de intervenção, a sua conclusão. São esses valores: cidadania, liberdade, solidariedade e respeito à diversidade cultural. Então você não pode extrapolar os limites desses valores na sua redação. Do contrário, a sua conclusão, ou seja, a competência 5, será zerada. Eu trouxe aqui alguns pontos relevantes para você refletir sobre a proposta de intervenção, sobre a sua conclusão. Entre eles, tese apoiada em argumentos consistentes. Se você vai defender uma ideia, você tem que trazer embasamento científico, citações, dados estatísticos. Você não pode trazer aqui senso comum ou algo que seja de conhecimento de todos, mas também embasado em achismos, em opiniões. Então você precisa realmente fundamentar a sua tese. E para isso, claro, você vai trabalhar com o quê? Com uma proposta de intervenção convincente, ou seja, que realmente faça diferença na vida do cidadão, que realmente tenha significado para a vida do cidadão. E para montar a sua proposta de intervenção com esse significado, com essa utilidade para a sociedade, você precisa responder algumas questões. O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social? Algo que realmente faça a diferença. É claro, nós estamos falando de uma hipótese, porque tese você só desenvolve do nada, do zero, num doutorado. Então aqui nós estamos falando de hipóteses de soluções, também chamada de tese. Mas o gênero textual é diferente, a tipologia textual é diferente. Nós temos uma redação como gênero e a tipologia dissertativa. Então aqui não é uma dissertação, né, não é uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Então você não precisa defender algo do zero, é uma hipótese. E ela precisa sim responder essa questão. Nós temos outras. Como viabilizar essa proposta? Como a sua proposta de intervenção será realmente aplicada? Ela é passível de aplicação? A sociedade irá usufruir das consequências da aplicação da sua proposta de intervenção? Então você precisa responder essas questões na hora que você estiver fazendo a sua conclusão, criando a sua proposta de intervenção. Opa, minutinho, galera. Alô? Quem fala? Opa, Nem, beleza? Ah, tem dica hoje também? No finalzinho, então, você vem com dicas? Beleza, obrigado. Produção. Aí, fica ligado que no final do vídeo tem dica de ouro. Com foco em como você será avaliado, eu separei aqui algumas ideias para você entender um pouco mais o ponto central dessa competência. Presença de proposta, ausência de proposta, o item A. Então não existe a possibilidade de você não trazer, ou seja, não escrever a sua conclusão sem uma proposta. Então você precisa apresentar a proposta de intervenção exatamente para solucionar os problemas que você levantou na sua tese, nas suas subteses. Então não existe a possibilidade, reitero aqui, de você fazer uma conclusão sem proposta de intervenção. Agora, mais um critério de avaliação. Proposta com detalhamento dos meios versus proposta sem detalhamento dos meios. Então, já que você entendeu que é importantíssimo, é fundamental, eu diria até como uma hipérbole essencial, uma expressão hiperbólica, essencial que você utilize uma proposta de intervenção na sua redação, você precisa detalhar a aplicabilidade dessa proposta. Quais serão os meios que você irá utilizar
para realizar a aplicação dessa proposta de intervenção. Porque se você não citar esses meios, se você não citá-los, você perderá pontos nessa competência. Eu tenho certeza que você sai muito mais conhecedor dessa aula do que quando você entrou. Ou seja, você entende muito mais agora a quinta competência, como você será avaliado nessa quinta competência. E para manter a tradição, eu vou te mostrar a tabelinha dos pontos. Olha só, 0 pontos, não apresenta proposta de intervenção. Então essa pontuação tenho certeza que você não irá tirar. 40 pontos, apresenta proposta de intervenção fraca, precária, vaga. 80 pontos, apresenta uma proposta de intervenção só que insuficiente. 120 pontos, elabora uma proposta de intervenção de forma mediana. 160 pontos, aqui já começa a ficar interessante para nós. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e a articulada discussão desenvolvida no texto. E agora, duzentão. Então aqui você elabora muito bem a proposta de intervenção, ela está muito bem articulada com o tema do texto, com as ideias, e é aqui que nós precisamos chegar. Como já mostra o nosso termômetro, queremos chegar aqui, ó, no ótimo, no verdinho, sempre no verdinho. E agora chegou a hora da dica do NEM, conforme eu havia prometido a você. Vamos ver o que ele trouxe para nós hoje. São 5 perguntas que você deve fazer na hora que você estiver produzindo ou escrevendo a sua conclusão, a sua proposta de intervenção. Então são perguntas que você precisa refletir na hora de produzir a sua conclusão e, é claro, se dar muito bem nessa competência 5 e chegar nos 200 pontos. Vamos ver quais são essas 5 perguntas reflexivas. Primeira, o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Algo, lembre-se, que seja passível de aplicação. Terá algum efeito realmente? Quem deve executá-la? Qual seria o agente? Quem irá executar, de fato, aplicar essa proposta de intervenção para solucionar esse problema? E dentro dessa dica, eu vou dar outra dica. Nós teremos uma aula falando sobre exatamente os agentes, na aula de conclusão. Vamos à terceira pergunta. Como viabilizar essa proposta? Então alguém precisa fazer, aplicá-la, mas como? Como tornar possível de aplicação essa proposta de intervenção? Qual o efeito ela pode alcançar? Quais as consequências da proposta de intervenção que você propôs na sua redação? Você precisa refletir sobre isso também. Precisa ter um impacto social. E agora, na última pergunta, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Lembre-se que nós vimos lá no início da aula que você precisa detalhar a sua proposta. Então, quais informações ou que outras informações você pode utilizar para detalhar mais a sua proposta? Que fique claro para você que essas dicas são úteis, mas também serão detalhadas em outras aulas durante esse nosso curso. É isso, galera. Acabamos as aulas sobre as competências. A partir de agora, é mão na massa. E a nossa próxima aula é sobre proposta de redação. Então não perca. Deixe o seu like, acione o sininho para não perder a próxima aula, siga as nossas redes sociais e não pode faltar. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Fui! São esses valores: cidadania, liberdade, solidariedade e respeito à diversidade cultural. Solidariedade, 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 solidariedade